Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. No vídeo de hoje, eu gostaria de retomar o tema da construção de uma pauta para discussão nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras, admitindo-se a hipótese de que a crise do coronavírus ainda se estenda por um longo período ou que se manifeste em múltiplas ondas, forçando o fechamento frequente das instalações das nossas instituições. Em particular, no vídeo de hoje eu gostaria de abordar aspectos relacionados aos trabalhos de pesquisa e extensão, que normalmente são realizados nos laboratórios dessas instituições ou em ambientes públicos, como, por exemplo, escolas, sedes de associações de comunidades e moradores e por aí vai. Antes da gente começar a ressaltar aspectos importantes para a discussão, é muito relevante considerar que as atividades de pesquisa e extensão são fundamentais para a trajetória acadêmica dos pós-graduandos, de maneira que a interrupção, em particular, das atividades de pesquisa pode causar grandes danos a essas trajetórias, comprometendo tempos de execução de tese, tempos de bolsa, dentre outras consequências possíveis. Além disso, também é necessário admitir que o funcionamento dos laboratórios é muito importante para os cursos de graduação, daqueles cursos que têm base tecnológica, ou com base nas ciências da vida, ou com base em atividades de artes plásticas, que requerem o uso de instalações específicas para o treinamento e desenvolvimento de atividades acadêmicas. E um outro terceiro ponto que precisa ser considerado é que todas as atividades de pesquisa e extensão envolvem um conjunto muito grande de pessoas, além da participação do docente e de pesquisadores ou alunos pós-graduandos e graduandos. Por exemplo, para que um laboratório funcione perfeitamente, é necessário o suporte administrativo dos técnicos administrativos das universidades, é necessário que os departamentos de compras estejam funcionando adequadamente para a compra de insumos, é necessário que os serviços de limpeza, de vigilância, de prestação de serviços dos terceirizados também estejam funcionando. Portanto, é necessário um conjunto de apoio muito grande para a retomada desses trabalhos, portanto, demandando planejamento profundo e adequado das universidades e dos institutos de pesquisa, de maneira que nós temos que admitir que essas instituições precisam mergulhar nesse debate sobre a retomada imediatamente, sob pena de, caso isso não seja feito, prejudicar sobremaneira suas próprias atividades e as trajetórias de pesquisadores e pós-graduandos e alunos de graduação que trabalham e estudam nessas instituições. Como essas atividades envolvem muitas pessoas, muitas das questões estão relacionadas ao ambiente e ao trabalho dessas pessoas. Por exemplo, questão número um: como a universidade e os institutos de pesquisa podem atuar para garantir o transporte seguro desses trabalhadores, desses pesquisadores, desses estudantes, de suas casas para os laboratórios ou para as instituições de pesquisa e depois o retorno? Lembrando que a legislação trabalhista no país admite que o patrão ou o empregador ele é responsável pelo transporte de todos os seus colaboradores, que durante o transporte esse tempo é considerado como atividade de trabalho e, portanto, é extremamente necessário que a universidade e os institutos de pesquisa pensem sobre esse tema. Em particular, porque a grande maioria dos estudantes, pesquisadores e funcionários usam transporte público para se dirigir de suas casas para as universidades e centros de pesquisa e para depois retornar ao ambiente doméstico. Além de tudo, é também importante perguntar às universidades e institutos de pesquisa
que ações serão tomadas para garantir o fornecimento seguro de alimento e água para todas essas pessoas. Lembrando que, na grande maioria das instituições brasileiras, os estudantes, os pesquisadores, os servidores fazem uso de quiosques e restaurantes relativamente modestos para fazer as suas refeições. Portanto, esse também é um tema sobre o qual tanto as universidades quanto os institutos de pesquisa têm que se manifestar claramente nessa atividade de retomada. Devemos também falar sobre a segurança das atividades nos laboratórios, porque é necessário garantir que o trabalho seja seguro. Portanto, é necessário garantir que os serviços de emergência estarão disponíveis para prover auxílio em caso de necessidade, e também é necessário garantir que todas as instalações das universidades e institutos de pesquisa terão fornecimento adequado de sabão, álcool gel e máscaras. Como nós sabemos, grande parte das cidades brasileiras, uma parte considerável dos estados da nação, impôs o uso obrigatório de máscaras para circulação e para o contato entre as pessoas como forma de minimizar o contágio do coronavírus. Portanto, são atividades de planejamento que precisam ser pensadas e organizadas por esses centros de pesquisa e pelas universidades para a retomada. Uma questão muito relevante num cenário em que a gente estimula o isolamento social é definir qual é a concentração máxima de pessoas que será admitida nesses ambientes de trabalho. Isso é muito importante porque, eventualmente, será necessário, em muitos ambientes, que se faça o rodízio, tanto nos departamentos, nas secretarias, nas atividades de apoio, como também nos ambientes onde se realizam as atividades técnicas. A questão do rodízio e do compartilhamento de instalações também demanda planejamento cuidadoso das universidades e dos centros de pesquisa e deveria ser considerado e discutido em cada uma dessas instituições. Um tema extremamente importante diz respeito ao suporte mínimo necessário para conduzir essas atividades. Como a gente já falou, as atividades de pesquisa requerem atividades de apoio, portanto, o trabalho colaborativo de muitas pessoas, mas também requerem a disponibilidade de serviços como luz, água, telefone, o próprio serviço de vigilância, os equipamentos precisam estar funcionando a contento, portanto, as equipes de manutenção precisam estar disponíveis e prontas para atuar, e espera-se, numa retomada de religamento dos laboratórios e das instalações, um número de panes de equipamentos que são usualmente muito sofisticados e que sofrem quando passam períodos prolongados sem funcionar. É possível que vários desses equipamentos, na atividade de retomada, demandem um apoio intenso dos serviços de manutenção. Enfim, qual é a infraestrutura mínima necessária para que cada um desses ambientes funcione de forma adequada? E ainda mais importante, se essa infraestrutura mínima não estiver disponível, que ação deverá ser tomada? Deverá ser feita algum tipo de denúncia, algum canal da universidade para que a infraestrutura seja providenciada, ou a atividade deverá simplesmente ser interrompida e descontinuada? São questões importantes sobre as quais os gestores dos departamentos, das unidades, das instalações das universidades e centros de pesquisa precisam se manifestar. É importantíssimo, as faixas etárias dos servidores, docentes, pesquisadores, estudantes não são as mesmas. Os estudantes, em geral, são muito mais jovens e menos suscetíveis aos problemas da Covid-19, enquanto os servidores técnicos administrativos e os docentes, via de regra, têm idade bastante mais avançada. Diga-se de passagem, como os concursos públicos ficaram relativamente mais raros no Brasil para a contratação para o trabalho nos institutos de pesquisa e nas universidades públicas, a faixa etária
dos servidores e docentes é bastante alta. E uma pergunta que se faz necessária é se haverá procedimentos distintos para trabalhadores, pesquisadores e estudantes que se enquadrem em diferentes faixas etárias, tendo em vista que é inegável que aqueles que fazem parte das frações mais velhas da população são mais suscetíveis aos efeitos nefastos da doença. Enfim, é absolutamente necessário que a universidade e os institutos de pesquisa se debrucem sobre esse enorme rol de questões que foram aqui levantadas para que as atividades de laboratório, as atividades de extensão, aquelas que dependem das instalações, sejam fora ou dentro dos prédios desses institutos e dessas universidades, sejam realizadas. É extremamente necessário que a gente inicie esse debate de forma imediata para que um planejamento possa ser disponibilizado e para que os efeitos nefastos da pandemia sobre as trajetórias de pesquisa e as atividades da universidade não imponham uma interrupção indefinida da importante missão desses institutos, desses centros de pesquisa. Lembrando sempre que a atividade da universidade se suporta no tripé ensino, pesquisa e extensão. Portanto, é necessário pensar e viabilizar a continuidade no médio e no longo prazo das atividades de pesquisa e extensão que essas instituições realizam. Muita coisa para pensar, muita coisa para discutir, não temos tempo a perder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.